Ora, eu saúdo os irmãos aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham via internet, na graça e paz do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra do nosso Deus, Colossenses 2. Porque quer que saibais que um grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque os carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseies. As quais coisas todas perecem, pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E eu passo então à intervenção do nosso irmão Alberto, a quem daqui eu e toda a igreja enviamos um forte abraço. Um grande abraço, irmão. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por cada irmão que recebe meus pequenos pensamentos com respeito e consideração. Um amor que carrego dentro do meu coração, lembrando de cada um de vós. Colossenses no capítulo 2, verso 1. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. O assunto aqui chama atenção quando Paulo leva em consideração os irmãos que jamais ele visitou e viu, e muito menos teve a oportunidade de conversar pessoalmente com cada um deles. Você sabe qual é o seu verdadeiro sentimento? Ou qual o seu estado espiritual? Um bom medidor é quando tratamos com o irmão. É como levamos em consideração a vida daquele que está ao nosso lado. A verdadeira fonte de oração, ela leva em consideração o irmão que está do nosso lado. Paulo ele estava preso. E por estar preso, ele deveria estar preocupado com a sua situação, sua privação, restrição. Mas não, o apóstolo Paulo, em vez disto, ele volta o seu coração a Deus, intercedendo, combatendo em oração por aquela igreja
que ele recebe notícias e recebe aquela manifestação de carinho por Colossos. E ele ora por eles. E este amor posto no coração do apóstolo Paulo, com certeza você deve mostrar e pensar desta maneira. Eu também já considerei isto. Este é um amor que ainda eu não alcancei. Este é um amor que são dedicados àqueles grandes homens de Deus. Mas quando olhamos para Romanos capítulo 5, no verso 5, encontramos que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A partir do momento que entendemos e experimentamos o Espírito Santo habitando no nosso coração, a nossa visão, a nossa consideração pelo irmão muda completamente. E o amor genuíno começa a trabalhar e a fazer efeito. Esta é a grande diferença entre a religião e o cristianismo. O amor brotado, criado pelo Espírito Santo no nosso coração. Você pode ter uma fé sincera, um relacionamento com Deus pessoal, muito diferente dos religiosos que mantêm uma fé superficial e um conhecimento abstrato das coisas de Deus. Este é o motivo aceitável para que compreendamos aquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos em João 13, lá no versículo 35. Lemos assim: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esta é a marca do verdadeiro cristão, o amor, e não o entendimento intelectual, ou a filosofia, ou mesmo a compreensão dos mistérios de Deus. Lembrando que Paulo está combatendo aqui os falsos mestres do gnosticismo. E toda religião, e toda ciência falsa, toda filosofia humana, dificilmente vai demonstrar um amor, uma inclinação para amar e respeitar o próximo. Esta é a marca do verdadeiro crente. Provérbios 10, no verso 12, o amor cobre todas as transgressões. Ou, numa outra versão, o amor cobre multidões de pecado. O amor cobre. O amor não cobra. Por isso que nós temos que ter esta compreensão e vivência do apóstolo Paulo. O verdadeiro amor pelo povo de Deus. Mas, na prática, como isso pode ser demonstrado? Quando evitamos críticas, em falar mal do irmão, do próximo, quando estamos fomentando a fofoca, o mexerico, estes boatos devemos evitar e esquivar completamente de nossas vidas pessoas que agem de uma forma pejorativa, negativista. Quando espalhamos algo que não é verdadeiro, contaminamos todo o corpo de Cristo, e isto não é bom. Quando isto acontece, a primeira coisa que devemos fazer, o apóstolo Paulo nos ensina aqui em Colossenses 2:1, levar a Deus em oração aquela situação, aquele irmão com aquele problema. Precisamos ter consideração e respeito com a história daquela pessoa que também está amando, procurando a Deus. E muitas vezes podemos ser um tropeço, podemos ser um empecilho. Mas o amor para o nosso irmão vai além destas práticas, procurando sempre ajudá-lo em dificuldades. Não basta apenas orarmos e colocarmos diante de Deus, mas estendermos uma ajuda. Em Gálatas capítulo 6, no verso 1 e 2, encontramos assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, maduros, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não seja também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E aqui está, para resumirmos e entendermos como funciona o corpo de Cristo, a igreja, levarmos em consideração o que aconteceu com ele, estarmos alerta
pode acontecer conosco também. O relacionamento da pessoa com Deus é evidenciado através das nossas atitudes para com a pessoa que está ao nosso lado. Que Deus nos ajude e derrame este amor. Amém. E este pequeno pensamento é acerca ainda do capítulo 2, do versículo 2, onde vamos ler outra vez e o apóstolo Paulo diz-nos assim, o Senhor fala-nos através dele, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Isto é a sequência do primeiro versículo. E é um pouco muito rápido, acerca da oração ainda. Muitas vezes, muitos de nós, com alguns problemas que temos, e um irmão chega ao pé de nós e não nos pergunta o que a gente tem, mas o irmão diz-nos assim, olha, estou a orar por ti. Geralmente a nossa tendência é esta assim, este indivíduo vai orar por mim. Sim. Em vez de me perguntar o que é que eu tenho, o que é que eu preciso, ele diz, vou orar por ti. E muito rapidamente, para nós podermos perceber verdadeiramente o significado disto, é muito profundo, irmãos, e a oração tem um poder tremendo. Quando alguém nos diz isso, é motivo de nós darmos graças a Deus por esse irmão estar a orar por nós e por estar preocupado connosco. Nós aqui podemos, tem muitas benesses e muitas coisas boas vêm na oração, mas eu queria pontualizar só três pontos. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizer assim, quando ele no capítulo 1, ele diz que queria que eles soubessem o combate que ele tem tido por eles, e certamente na oração, depois ele diz, para que os vossos corações sejam consolados. Quantas vezes... E nós vemos aqui, e temos testemunhado isso, o Cristóvão escrever-nos e dizer que sente paz e sente tranquilidade, certamente são das vossas orações. E o apóstolo Paulo orava para que aqueles irmãos, para que os seus corações fossem consolados, ou seja, para que eles tivessem paz, para que eles tivessem tranquilidade. Um coração sem tranquilidade e sem paz toma decisões muito, muito precipitadas. Isso tem consequências gravíssimas. Por isso, a importância da oração, para que um coração seja consolado, que haja tranquilidade, para que o próximo passo seja um passo dado, acima de tudo, focado no Senhor. E a tranquilidade e a paz vai-nos fazer uma busca mais sábia e mais inteligente através do nosso Deus. A seguir ele diz, para que estejam unidos em amor. Ou seja, alguém que ora por nós. E quando nós não estamos bem, os nossos passos é logo a gente desviar-se, isolar-nos, afastar-nos. Porquê? Porque queremos estar no nosso casulo, queremos estar na nossa concha, na nossa toca e não queremos ver ninguém, não queremos estar com ninguém. E isso não é bom, irmãos. Isto é mesmo assim, a palavra de Deus diz-nos isso, ela é direta. O inimigo, quando nos quer atacar, qualquer situação que haja, a melhor presa é quando ela está isolada. Nós vemos isso na palavra de Deus, que não é bom que isso aconteça. E a oração faz com que nós oremos por esse irmão e esse irmão tenha o desejo de ir ouvir a palavra, de se juntar a outros irmãos, de podermos combater juntos na oração e não só. É muito importante. E nós vemos esta preocupação e o apóstolo Paulo dizer aqui que, de facto, ele orava para que eles estivessem unidos em amor. E depois ele diz logo a seguir, e enriquecidos da plenitude da inteligência, da plenitude. Isto eu acho que ainda é mais profundo do que por muitas palavras nós possamos falar acerca desta plenitude que o apóstolo Paulo fala aqui, da inteligência. E nós podemos perceber que plenitude significa completo, significa medida máxima. Completo, medida máxima, é o significado de plenitude. E ele orava para que eles, de facto, tivessem a medida máxima de inteligência em relação às coisas do nosso Deus. A plenitude significa o quê? Significa o processo de santificação que nós todos os dias, o resto da nossa vida, nós vamos levar. A cada passo, a cada dia, nós vamos podendo procurar essa busca tem que ser incessante, sempre.
Temos que procurar isso no nosso Deus. Essa plenitude é algo que não é atingido de um dia para o outro. E a oração pode muito nisso também. Nós vemos que, geralmente, quando nós procuramos usar Deus na nossa vida, e muitas vezes nós oramos erradamente, porque nós procuramos isso, procuramos usar Deus na nossa vida. Não tem que ser assim, irmãos. Nós temos é que ser usados por Deus. Essa é a grande diferença. Porque se nós procurarmos usar Deus na nossa vida, nós usamos Deus a nosso belo prazer. Fazemos as nossas escolhas, depois dizemos, olha, Senhor, eu fiz a minha escolha, agora ajuda-me. Isso é usar Deus. Ser usado por Deus era aquilo que o apóstolo Paulo orava por estes crentes. Ele orava para que o Senhor os usasse fortemente. E o Senhor estava a usar o apóstolo Paulo. Ele não estava preocupado nas circunstâncias em que ele se encontrava. Ele podia, naquelas circunstâncias, de repente, entrar numa depressão tal, dizer, ó Senhor, ajuda-me agora e livra-me. Não, ele deixou-se usar pelo Senhor naquelas circunstâncias. Isso é um passo tremendo para que, de facto, nós possamos atingir a plenitude que o Senhor assim deseja. É nós deixarmos-nos usar pelo Senhor. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Ele, se nós pudéssemos ler aqui um bocadinho mais atrás, e a oração do apóstolo Paulo em relação a estes irmãos, ele diz assim, no versículo 10 do capítulo 1, ele orava e dizia, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A oração do apóstolo Paulo era sempre esta, para que eles crescessem no conhecimento de Deus, para que fossem usados por Deus. Irmãos, que o Senhor nos ajude e que nós possamos pensar em ser usados pelo Senhor e não usarmos o Senhor a nosso belo prazer e como nós bem entendermos. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu vou passar a palavra a algum irmão que queira dar algum pensamento. Não sei se algum irmão... Eu e o nosso irmão Nando normalmente estamos sempre alinhados e hoje não é exceção no estudo da Palavra de Deus aqui. Ele acabou de dizer uma coisa muito importante que é a chave para a compreensão correta e eu hoje quero chamar-vos a atenção para um pequeno pormenor no versículo 1. Ainda no versículo 1. Da semana passada eu chamei a atenção para a palavra saibais, quero que saibais. Como é que é possível ele querer que eles soubessem de algo que ele fazia por eles? Isto parece arrogância, parece vaidade, Falamos sobre isso. A segunda coisa que nós vimos, e não é, a segunda coisa que nós vimos foi aquilo que ele fazia, que era grande. Grande combate que eu tenho. E vimos que na vida cristã e na vida do apóstolo Paulo, nada do que se faz é pequeno. Tem que ser grande. O Senhor merece o maior. Não estamos aqui a ter umas escaramuças. Não, combate é grande. Também falamos sobre isso, não vou repetir. A terceira coisa que eu quero chamar a vossa atenção neste versículo 1 está nesta expressão que ele diz assim: porque quer que saibais, com grande combate tenho por vós. Esta expressão, por vós. E quando eu estava a dizer que eu estou aqui alinhado com o nosso irmão Nando, reparem nisto. Esta carta é prisional. O que quer dizer que o apóstolo Paulo estava preso quando a escreveu. E tal como o nosso irmão Nando disse, ele podia estar a pensar nele, coitado de mim, estou aqui na prisão, e ficar deprimido. Queridos irmãos, eu quero vos dizer uma coisa. Quando nós estamos concentrados em nós, ficamos deprimidos. Quando estamos concentrados nos outros, expandimos, não nos contraímos, não deprimimos, expandimos. E o apóstolo Paulo, apesar de ter um grande problema, ou grandes problemas ao estar nas circunstâncias em que estava, está com os olhos nos outros. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto é o segredo. É o segredo para nós. Nós, na prática, temos que pensar nisto. Sabem que quanto mais nós pensarmos em nós, mais infelizes seremos. Quanto mais vivermos para os outros, mais felizes seremos.
Mas é que isto é uma grande verdade. Vocês, a tendência natural do ser humano é pensar, epá, eu tenho esta necessidade, ou tenho este desejo, ou tenho esta ambição, ou tenho isto, ou tenho aquilo, ou preciso disto, ou preciso daquilo. E pensamos que, satisfazendo os nossos desejos e supostas necessidades, que isso é que nos torna realizados. E errado! Seremos uns deprimidos e uns infelizes. O segredo da felicidade está em pormos os olhos nos outros, em pôr os outros em primeiro lugar e vivermos para os outros. Epá, quando nós vivemos para os outros, somos os felizes. Então é que somos mesmo realizados. E eu quero chamar a vossa atenção para isto, porque isto é muito importante. Estão a ver aqui a expressão por vós? Esta expressão por vós é uma expressão familiar para quem anda com Deus. É uma expressão familiar para quem conhece Deus. Evidentemente que o indivíduo que não conhece Deus, nem anda com Deus, passa-lhe muita coisa ao lado. Ele não se apercebe de muita coisa. E há muita coisa que lhe passa completamente e ele nem nota. Mas esta expressão por vós é uma expressão muito importante. Notem, temos aqui um combate por vós, não temos? Abram a Bíblia em Êxodo no capítulo 14 para verem uma coisa no versículo 14. Êxodo 14, versículo 14. E no livro de Êxodo, no capítulo 14, e no versículo também 14, eu quero que vocês notem o seguinte. Lemos assim. Moisés, porém, disse ao povo, não temais. Uma passagem muito conhecida até. Estai quietos. Foi quando eles estavam diante do Mar Vermelho, para o Mar Vermelho se abrir. Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Eu estou a ler o 13, agora é o 14. Agora é o 14, versículo 14. O Senhor, notem bem, pelejará ou combaterá por vós. Nós temos aqui um indivíduo que imita Deus. E eu quero chamar a vossa atenção para isto. Quem percebe o que é viver pelos outros, quem percebe o que é estar por outros, por vós, aprendeu com Deus. Porque Deus, lemos, combate por vós. E vemos Paulo a seguir as pisadas de Deus e a dizer, eu combato por vós. E eu queria chamar a vossa atenção para isto porque isto parece muito importante. Nós, ao longo da Bíblia, vamos vendo isto recorrentemente. No livro de Deuteronômio, no capítulo 1 e no versículo 30, no livro de Deuteronômio, capítulo 1 e versículo 30, reparem aqui no seguinte. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele por vós pelejará, conforme a tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. O Senhor pelejará por vós, ou por vós pelejará, mais uma vez, nós lemos isto. E também no capítulo 3 e no versículo 22, e eu até já saí de lá, mas vou lá voltar, no capítulo 3 e no versículo 22, nós lemos assim, não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Não é curioso e não é interessante nós vermos que o nosso Deus peleja, combate pelos crentes. E agora vemos um crente, que não é um crente qualquer, é um crente de uma estirpe, de uma dimensão, de uma espiritualidade e que diz, eu combato por vós. E ele aprendeu com quem? Onde é que ele se inspirou? Em quem é que ele se inspirou? E isto parece-me digno de nota e muito importante. E se nós continuarmos e formos, por exemplo, para Josué, eu como digo, isto é recorrente e está ao longo das Escrituras, mas no livro de Josué, nós temos já o facto como um ato consumado. E em Josué 23:3, lemos assim, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações, por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Ele peleja por vós, Ele pelejou por vós. E deixar-me fazer uma pergunta. O que é que pode ser dito a nosso respeito? Nós pelejamos por quem? E já pelejamos. Podemos falar no passado e dizer, eu já pelejei por, e estou a pelejar por alguém, pelos crentes neste caso. Em Lucas, no capítulo 22, isto é muito importante, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, temos o Senhor Jesus Cristo. E acerca do Senhor Jesus Cristo, nós lemos assim, a Lucas 22,
e o versículo é o 19, que diz assim. Estamos aqui na última Páscoa, na instituição da ceia do Senhor, e no versículo 19 lemos que ele, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. É impressionante. O Senhor Jesus Cristo estava sempre por vós. O nosso Deus, por vós. E agora vemos o apóstolo Paulo, por vós. Não resisto a irmos agora um pouco atrás ao livro de Juízes, para que vocês vejam uma coisa curiosa que nós temos no capítulo 9 do livro de Juízes, que está a seguir a Josué. Portanto, é o 7º livro da Bíblia, se não estou em erro. E no livro de Juízes, nós vamos assim no capítulo 9, e no versículo... Esta passagem tem a ver, pelo contexto, não temos tempo agora para ler aqui o capítulo todo, mas esta passagem, para vocês se situarem, tem a ver com o pai de Jotão. O pai de Jotão. E o que nós vemos aqui nesta passagem é que Jotão fala do pai dele. E sabem o que é que Jotão diz do pai dele? Isto é uma passagem muito conhecida, se vocês virem todo o contexto da passagem, é uma passagem muito interessante e pictórica. Ela é típica, tem aqui várias figuras e vários tipos, temos aqui várias árvores de quem reina sobre quem, etc. Temos aqui um período interessante na história de Israel e, a certa altura, nós vamos assim no capítulo 9 e no versículo 17. Porque meu pai pelejou por vós. Já viram o que é que está aqui escrito? E notem agora a seguir este detalhe. E desprezou a sua vida. Irmãos, este é o nosso problema. Nós, para pelejarmos pelos outros, temos que desprezar a nossa vida. Nós, para sermos pelos outros, desprezamos os nossos interesses, desprezamos o nosso conforto, desprezamos o nosso prazer, desprezamos tudo o que diz respeito a nós pelos outros. E sabem de uma coisa curiosa? É quando mais nos realizamos. Nós realizamos por nos esvaziarmos. E não o contrário. E eu queria deixar esta nota também muito importante. Não é por acaso, e agora quero que vocês vejam, o que é que o apóstolo Paulo diz. Querem ver o que é que ele diz? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a dada altura, como vocês sabem, ele foi falar com os anciãos em Éfeso. Teve uma grande conversa com os anciãos em Éfeso. E a dada altura, sabem o que é que ele diz aos anciãos em Éfeso? Ele diz assim, a dada altura, uma passagem muito conhecida também. Diz ele assim, mas em nada, e eu sublinho a palavra nada, isto é fantástico. Por isso é que ele combateu pelos outros. Porque quem combate pelos outros despreza a sua vida. Evidentemente, olha, vamos lá ver isto, vamos ver o filme disto. Temos aqui o pai de Jotão. E o Jotão diz assim, o meu pai pelejou por vós. E ele desprezou a sua vida. Então diga-me cá uma coisa. Então se eu for para um combate pelos outros, eu não estou a desprezar a minha vida. Não estou a expor a minha vida. Não estou sujeito a eu próprio ser prejudicado. Não estou sujeito a ser ferido. Não estou sujeito a ser morto pelos outros. E o apóstolo diz assim, em nada, notem bem, em nada tenho a minha vida por preciosa. Em nada tenho a minha vida. Isto é desprezar a vida. Em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça a Deus. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra o quê? O plano que Deus tem para mim. Qual é o plano que Ele tem para mim? É o plano que Ele tem em relação aos outros, por vós. Para dar testemunho a vós do Evangelho da graça a Deus. Isto parece-me... Eu gostava de ter mais engenho e arte para poder explicar isto melhor, para vocês poderem entender, mas eu espero que vocês entendam o que é que está em causa em tudo isto. E depois há uma outra, eu depois não disse, mas acho que é na passagem de... Eu vou lá espreitar no instante. De Jotão, em Juízes, sim, 9:17, que lemos assim,
isto tem aqui vários detalhes. São vários detalhes que merecem a nossa mais séria consideração quando pensamos, não é chegarmos aqui e lermos aqui a carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo combateu por vós. Pronto, olha, combateu, estava a combater por eles. Temos que pensar por o que é que está aqui em causa. O que é que está aqui em causa? Nós temos que perceber os motivos, as razões, o espírito da coisa. E no capítulo 9 e no versículo 17 desta passagem, nós lemos assim sobre o Jotão e o pai dele. Porque o meu pai pelejou por vós e desprezou a sua vida, mas não fica por aqui. E vos livrou. E vos livrou da mão dos midianitas. E vos livrou. É tão bom podermos desprezar a nossa vida por amor aos outros, em benefício dos outros. É tão bom. Outra passagem muito famosa e que é muito importante nesta relação está no primeiro livro de Samuel. E no primeiro livro de Samuel, se vocês repararem, nós lemos assim no capítulo 7 do primeiro livro de Samuel e no versículo 5. O versículo 5 diz assim: E disse mais Samuel: Congregai a todo o povo em Mispá e orarei por vós. Ó Senhor, cá está o por vós. São homens de estirpe, são homens de grande capacidade, são homens de Deus. Não são meninos em Cristo. São homens de Deus. São os Samuéis. São os pais de Jotão. São os Paulos. Orarei por vós. E queria que vocês notassem o seguinte. Se vocês repararem, o Samuel diz, eu orarei por vós, não é? E sabem o que é que ele diz no capítulo 12 e no versículo 23 mais à frente? Ele diz assim, que é uma passagem muito conhecida, diz ele assim, quanto a mim, diz ele, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Isto está a ficar mais complicado agora. É que deixar de orar, de combater pelos outros, é pecado. Nós temos que ter uma sensibilidade em relação ao pecado muito mais afinada. Pecado é mais do que aquilo que vocês pensam. Pecado não é só fazer o que está mal. Pecado é não fazer o que está bem. Mas pecado é não fazer o que de melhor pode ser feito. E quando eu não faço o melhor que pode ser feito, eu estou a pecar. Porque eu posso fazer melhor. Eu, há dias, houve alguém com conversa, não sei o quê, falou qualquer coisa e disse-me qual era a definição de não sei de quê. Eu virei para a pessoa e disse, olha, a definição disso foi uma pessoa do meu trabalho. Eu disse, não, a diferença entre aquilo que eu sou, daquilo que eu posso ser, chama-se preguiça. É pecado. Sabe que uma definição de preguiça, a preguiça tem várias definições, mas uma das definições de preguiça é esta. A preguiça é a distância entre aquilo que eu sou daquilo que eu devia ser. A distância que vai entre aquilo que eu sou daquilo que eu devia ser chama-se preguiça. Agora pintem-na da forma que quiserem, floreiem-na da forma que quiserem. É preguiça. E sabem o que é preguiça? Pecado. É pecado. É pecado. E eu não deixarei de orar por vós. E portanto ele diz isto no versículo 23, 12, 23. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Irmãos, nós estamos aqui para ensinar o caminho bom e direito. Nós estamos aqui para andarmos aqui às curvas. O caminho bom e direito é este. Eu estou já a terminar. No capítulo 42 do livro de Jó, agora vamos a um outro homem de Deus. Jó, capítulo 42, uma passagem muito conhecida. Estamos no fim do livro de Jó, não sei se já repararam. O capítulo 42 é mesmo no fim do livro de Jó. E no capítulo 42, vocês conhecem bem esta passagem. Mas como é bom olhar para esta passagem com este olhar, com esta perspectiva, com esta compreensão, com este entendimento. E no capítulo 42 do livro de Jó, nós lemos assim, versículo 8. Diz ele, tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Ok? O Senhor disse a Elifaz para ele fazer isto. E Elifaz virou-se para Jó e disse isto. Disse a eles para fazer isto pelo servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. E oferecei holocaustos
por vós. E o meu servo Jó orará por vós. Tomem bem atenção. O meu servo... Só os grandes homens de Deus é que estão nesta fasquia. Estão neste nível, neste patamar de combater por vós, de orar por vós. Jó é um deles. E vocês vão lá até com ele, com o Jó. Ele vai orar por vós. Porque de veras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Epá, o meu servo Jó sabe o que é que está certo, sabe o que é direito, e quando ele fala direito. Ele vai orar por vós. Qualquer indivíduo que esteja neste patamar, está num patamar muito elevado espiritualmente. Agora reparem numa coisa. Quem é que estava com problemas? Era Jó. Quem é que estava com dificuldades? Era Jó. Quem é que estava com contrariedades na vida? Era Jó. Quem é que perdeu tudo? Foi Jó. Quem é que perdeu a mulher e o amor da mulher, a compreensão da mulher e o entendimento da mulher? Foi Jó. Quem é que perdeu os filhos todos? Foi Jó. Quem perdeu a riqueza, a saúde, tudo? Foi Jó. E o que é que ele faz? Ora por ele. O meu servo Jó vai orar por vós. Irmãos, o que é que vocês me dizem a isto? Um Paulo que está preso, privado de tudo, privado de todos, que até já foi ao terceiro céu, ele diz que não sabe se foi no corpo, se foi fora do corpo, e depois até podia pensar assim, ó Senhor, mas como é que é isto? Então, mas eu que já fui ao terceiro céu e voltei, e agora é isto que tu me dás? Podia ficar desanimado, e até orar por ele, ó Senhor, lembra-te de mim, então esqueceste de mim, então agora fica aqui no meio dos ratos, das ratazanas, aqui na masmorra, aqui na umidade, aqui onde não há condições nenhumas, passando fome, passando frio, tem que dizer a Timóteo, traz a capa. Eu combato por vós, diz ele. Agora, vejam bem o filme. Os quadros em que eles se encontram e o que eles fazem. E o que vocês fariam, eventualmente, e eu, que era pensarmos em nós. Agora vamos olhar para eles e vamos pensar o seguinte. Então, mas eles ganharam ou perderam? Eu vou-vos dizer uma coisa. Se eu, naquelas circunstâncias, pensasse em mim, eu ia ser um perdedor. Quando eu penso em mim, quando eu vivo por mim, quando eu luto por mim, quando eu faço por mim, sabe o que é que acontece? Há coisas que acontecem automaticamente. A primeira coisa que acontece automaticamente é a seguinte: não faço nada pelos outros. Pimba, essa está logo arrumada. Cruz. Pelos outros, nada. Se eu estou a pensar em mim, pelos outros não faço nada. E depois, em relação a mim, que supostamente estou a lutar por mim, é uma luta vã, inglória, vou ficar frustrado, falhado, deprimido, triste. As pessoas que mais pensam em si, as pessoas egoístas, são as pessoas mais infelizes. Sabem quais são as pessoas mais infelizes? São as crianças. Quando elas são egoístas, ainda não repararam? Quando elas são egoístas, é que elas têm as birras delas. Birras, não estão contentes, estão bem... Epá, nós às vezes somos como as crianças. O que aconteceu a Jó? Leiam o que está escrito no versículo 10. E o Senhor, quando ele orou pelos outros, virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto tantos possuía. Olha, eu vou-vos dizer uma coisa. Eu, se lutar por mim, eu nem 10% vou ter. E se calhar vou ter um déficit. E ele teve o dobro. Quando nós pensamos nos outros, não temos nada a perder. Quando pensamos nos outros, ajudamos os outros e ainda nos beneficiamos a nós próprios. Quando pensamos em nós, não ajudamos ninguém e temos prejuízo em relação a nível pessoal. Certamente que vocês se lembram da oração do Senhor que disse aos discípulos: rogarei ao Pai por vós. Ele que tinha a cruz diante dele. Rogarei ao Pai por vós. Eu faço ideia aqueles momentos que ele passou no jardim do Getsemane. Eu faço ideia os momentos de oração. Quando ele avançou mais e foi orar e os outros adormeceram. Eu faço ideia como ele orou por eles. E ele que devia estar a pensar nele e na angústia que estava dentro dele, como ele pensou nos outros.
Segundo aos Coríntios 8,16. Estou mesmo a acabar. Segundo aos Coríntios 8,16. Que lemos assim. Paulo. Mas graças a Deus, diz ele, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Graças a Deus, não é só Paulo, Tito é igual. Ou vocês pensam que era por acaso que Tito era companheiro dele? Vocês acham que Paulo queria por companheiro? Olha, ele por muito menos, pôs de parte João Marcos. Numa fase da vida dele. Não o quis por companheiro, não quis que o acompanhasse. E em relação a Tito, a este grande companheiro dele, ele diz que Tito, 8,16, graças a Deus que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Sabe o que quer dizer a palavra solicitude? A palavra solicitude é uma palavra muito forte. É uma palavra que significa cuidado. É uma palavra que significa zelo. Deus pôs este cuidado. Vocês estão a ver o cuidado que Tito tem por vós? O zelo que ele tem por vós? Isto é fantástico. É isto que é esperado em nós. Pensar nos outros, combater pelos outros, cuidando dos outros e tendo zelo pelos outros. Eu gosto quando o apóstolo Paulo fala nas minhas, em Efésios 3,13, ele fala nas minhas tribulações por vós. Quando nós estamos pelos outros, é tudo a favor deles. Até quando nós começamos a ter tribulações e problemas, é tudo a favor deles. As minhas tribulações por vós. E já disse tudo. Por vós deve ser a nossa atitude. Por vós é o caminho. Por vós é o caminho da excelência. Que Deus nos ajude. Não sei se algum irmão tem algum pensamento para partilhar connosco. Senão vamos ficar de pé e vamos terminar com a oração. E mais uma vez darmos graças ao nosso Deus por aquilo que ouvimos esta noite. Eu queria pedir a um irmão que se voluntariasse para orar e finalizar com a oração.